Meu caro irmão, a minha pessoa, Juarez Cardoso Vital, espera algo grande, tá? Eu tenho passado muitas coisas aqui nesse mundo desde que cheguei aqui, fazendo uma reflexão de quando eu era criança até aqui. A minha vida que eu passei no mundo, mais de 90% foi só sofrimento. Com 5 anos de idade, nasceu um tumor na minha garganta. Aquilo crescia, aquele tumor, e escorria catarro. Ele estourava, ficava escorrendo. Fiquei com aquilo de 5 anos de idade até 16 anos de idade. Com 15 anos de idade para 16, meu pai veio a óbito. Aí, por intermédio de um homem que era prefeito de Bertópolis, Minas Gerais, eu consegui ir para Belo Horizonte, para a casa de um primo. Lá em Belo Horizonte fiquei 30 dias e foi feito os exames e feito a cirurgia desse tumor. Mas antes da cirurgia chegou um ponto que eu não conseguia mais rodar o pescoço para lado nenhum e não estava mais, já estava impedindo a minha alimentação física. Sofri muito. Eu com 12 anos de idade, eu era cortador de cana em Minas Gerais. Eu carregava cana para o engenho, para fazer cachaça, em 4 animais, sozinho, fazia as cargas, soltava, puxava cana o dia todo. Levantava o dia de manhã, o dia amanhecendo, ia atrás dos animais, e aí pegava os animais, arriava, colocava as cangalhas, né, os arreios, ia puxar cana. Parava 1 hora de almoço, pegava de novo. Só largava à noitezinha. Eu fui lambiqueiro, fazedor de cachaça, já moí cana em engenho tocado água, engenho tocado a burro. Já trabalhei com soga de boi, puxando madeira. Quando eu era criança, meu pai colocava a gente para puxar a soga do boi, dos bois, né? Uma certa feita, lembro bem, eu ainda criança, puxando uma tora de jacarandá no lugar feio, não tinha arrastão. Ou eu caí, né? O lugar estava sujo e o pau, ele ia me pegar ele pegou, fiquei debaixo do pau, os bois passaram por cima de mim. Eu fiquei embaixo da tora de pau. A tora de pau tinha uma tortura. E aí, na hora que eu estava debaixo daquela tortura, que eu caí debaixo da tortura, os bois saíram de lado. Se eles seguem em frente como eles estavam indo, eu morria. Os bois saíram de lado. Mas por eu ter ficado embaixo daquela tortura da tora de pau, eu fiquei imprensado, eu fiquei engembrado muito tempo. E naquele tempo ninguém ia ao hospital, não existia, né? Era tudo coisa caseira, remédios caseiros e tal. Sofri demais, sofri muito. Quando eu conto que eu já sofri demais, eu já sofri muito. Eu tive problemas seríssimos na minha vida desde criança. Eu já sofri na minha vida, eu já sofri. Quando eu falo que o meu sofrimento foi grande no mundo, grande. Agora, foi me falado, a vida inteira o autismo vinha falando comigo, que eu teria que passar muitos sofrimentos no mundo.
e que no final desses sofrimentos o Altíssimo ia me levantar. Eu ainda não fui, não, o Altíssimo ainda não me levantou. E esses sofrimentos também não acabaram. Eles estão prestes a acabar, estou sabendo, tá? Falta pouco tempo para mim me livrar desses sofrimentos. Eu sei de algo profundo, eu conheço uma riqueza enorme que os homens não têm capacidade de saber devido à situação em que foram colocados as pessoas, mas tem algo muito precioso para nós, tá? Então, eu estou ainda sofrendo, pagando, passando por um processo que terei que passar. Foi mostrado que seria assim, não existia um outro meio. Tudo o que aconteceu comigo teria que acontecer, foi um projeto, foi feito. É igual você fazer um rascunho de uma planta para construir uma casa. Você faz um rascunho, depois você faz uma planta, depois você vai limpar o terreno, vai ajeitar, tem que arranjar a ferragem, o material, tijolo, cimento, e aí vai. Essa mesma coisa está acontecendo na minha vida. Tudo que tem passado na minha vida foi feito a planta e foi dito a mim que seria dessa forma. Inclusive, eu fui levado a fazer coisas que eu jamais imaginava e até hoje eu faço coisas absurdas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou o criador de gado, tá? Aí o gado, se marca o gado de que jeito? Para você colocar a marca no gado. Você coloca o gado dentro do curral, coloca na seringa, né, que é um brete, e ele é marcado com ferro quente. O ferro é esquentado no fogo. Quando o ferro está vermelho, ele é marcado todo o gado, com as letras do seu nome. Isso é o cúmulo dos cúmulos dos cúmulos. E a gente é obrigado a fazer isso. É coisa absurda. É coisa absurda. Então, eu espero esses absurdos desaparecer da minha vida. E tem muitas outras coisas, que foi mandado eu fazer, que é coisa que eu jamais imaginava, que para mim trazer conhecimentos que, através dessas coisas absurdas, eu tenho adquirido altos conhecimentos materiais e espirituais. Eu tenho ficado sabendo quem são as pessoas, como é que são as pessoas. O Altíssimo, ele chacoalha, ele balança a figueira de tudo quanto é lado, não para ele conhecer a gente, mas para a gente receber os conhecimentos. Quando eu me joguei desde criança aos braços do Altíssimo, eu dizia: Tu que fizestes os céus, a terra e a fonte das águas, custa o que custar, eu quero conhecimento e capacidade para trabalhar na tua obra. Só que isso se paga um preço muito alto. A gente sofre muito até chegar no lugar. É como Ialro, uma certa feita, me deu uma parábola mostrando como é o homem. Essa parábola que fez para mim foi o próprio Altíssimo Ialro. Ele me mostrou uma árvore frondosa dentro da floresta. E aí o cidadão chegava com a motosserra e metia a motosserra naquela árvore, derrubava ela. Depois dela derrubada, teria que cortar as toras. Digamos aí as toras de 7 metros, tal. Depois era pegado as toras e colocado em cima do caminhão, mas para colocar em cima do caminhão teria que utilizar um trator, né? Um trator. Aí põe o trator, põe aquela tora em cima ali. Depois que aquela tora está em cima, tem que vir com os cabos de aços e arrochar aquelas toras na catraca. Depois que aquelas toras estão ali bem amarradas,
Mas para chegar até onde está aquela árvore, antes de derrubar ela, teria que entrar na mata com o trator e fazer um arrastão. Teria que matar várias aves pequenas para que pudesse chegar até aquela árvore grande. É complicado. Então tá, depois que a árvore está em cima do caminhão, aí vem a história de madeira, aquela luta para sair de lá, lugar difícil para chegar na cidade. Depois que chega na cidade, tem que jogar elas de cima do caminhão embaixo. Depois pega-se uma marreta e vai para cima da história, dando pancada para tirar as cascas. Depois vai as toras, depois das cascas tiradas, vai para a fita para tirar o brancal da madeira. A tora vai tombando ela até tirar todo o brancal. Depois que tirar o brancal, que alguém chama de casqueiro, aí que acontece? Aí vai ela para ser passada na fita, toda a tora, para fazer, digamos assim, os pranchões, ou as vigas, o vigamento. Depois, aquela madeira vai ser passada por vários processos, vai ser modelada, para depois se fazer algo. Depois que ela passar por vários processos, ela vai vai pegar verniz, tem umas que pega tinta, vai arrumar vai ser tanto processo para depois ela ser utilizada. Ou seja, aquela madeira passou um grande sofrimento para depois ela ficar no ponto de ser utilizada, de ser um móvel, né? De grande utilidade. Assim o Altíssimo me mostrou que todos os homens aqui no mundo estão brutos. Está aí bruto, tem que pegar e passar por um processo até chegar à lapidação. Não é fácil não. Aí as pessoas, às vezes, tem pessoas que às vezes estão doentes, né? A pessoa está doente e fala assim: ai, irmão Juarez, pede algo para me curar, para resolver o meu problema. Acontece que a pessoa tem um processo para passar, né? E aí, como é que eu vou intervir nessa situação? É aquilo que eu digo, cada caso é um caso, a coisa aqui não é simples. Essa população morava lá em cima, vivia no lugar de perfeição total, entrou na impureza, entrou na sujeira, entrou no chiqueirão de porco, e aí o que acontece? Vai pagar o preço, tem que pagar o preço. Esse povo vai voltar para casa? Vai sim. Mas sem a purificação, ninguém verá o Altíssimo Yahweh. Essa purificação, ela é profunda. Eu irei fazer um vídeo, uma hora, mostrando a purificação. É uma coisa que não é difícil. Se a pessoa aderir a Yahweh, ele consegue passar com facilidade. Agora, quanto mais é dado, é requerido. O meu caso, ele é além do caso de toda a população, porque eu fui jogado no meio do rolo para passar todo o processo, porque eu terei que ser preparado para depois fazer um trabalho. Então, por isso que eu sofro demais. Aí as pessoas que não sabem de que se trata, criticam, falam e tal, mas coitados, não sabe o que está falando besteira, não tem nem ideia de que se trata, não conhece o Juarez, não sabe quem é o Juarez. A mesma coisa, as pessoas ficam dizendo: eu quero conhecer irmão Juarez, mas conhecer irmão Juarez para quê? Não há necessidade. Temos que conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Pai Yahweh. O Juarez é um homem, apenas um homem. Assim como no passado idolatraram os profetas, estão querendo me idolatrar. E eu não posso aceitar esse tipo de coisa porque eu sou um homem que vou ao vaso sanitário igual os demais. Agora, o Altíssimo, para fazer o trabalho no mundo aqui,
ele teria que colocar alguém como cabeça. Porém, esse alguém que o autismo pegou para colocar como cabeça, ainda não está no grau, não. Tem algo ainda para se chegar no lugar. Ou seja, tem que montar as peças e ajeitar certinho para depois, aí sim, aí vai. Mas não é tão simples, as coisas não é tão simples. Eu não vou negar ninguém, não posso negar. É óbvio que o pai me deu um autoconhecimento acima do pessoal, tenho certeza 100%. Não que sou melhor do que ninguém, mas o pai tem me feito saber coisas profundas, inclusive coisas que eu nunca ouvi ninguém dizer, eu estou sabendo para uma hora colocar em vídeo aí. Coisas que abala, mexe, porque eu jamais imaginava. Mas a gente paga um preço muito alto, tá? Não é simples não, porque, veja bem, são legiões de demônios lutando contra a minha pessoa. Legiões de demônio. E para mim saber como trabalha esses seres, eu tive que passar por vários processos esquisitos, coisas absurdas que vocês não nem imaginam o que é, para me saber como é, como não é, o que é a população, como são as pessoas e tal. Não é fácil não, tá? Aí o que acontece? As pessoas falam assim, não, mas fulano é gente boa, não sei o que, ele é gente boa. Vamos pisar no calo dele para ver se ele é gente boa. Aí que tá, aí que tá. Eu tratando você bem, você me tratando bem, aí é facinho demais. Eu quero ver você pegar uma pessoa que diz que é teu amigo, que é tudo para você, e você pisar no calo dele, maltratar ele, para ver qual vai ser a reação dele. Aí o autismo me colocou para fazer esse tipo de coisa, tá? É feio, tá? A situação é feia. Para mim saber quem são as pessoas. E é doído fazer isso, mas sou obrigado a fazer. O que eu posso fazer? O autismo está me preparando, porque são 8 bilhões de pessoas para ser levado a mensagem. E tem um trabalho mundial para se fazer. Esse trabalho até agora ele só começou, mas a maioria do trabalho está pela frente para ser feito. E o pai está me preparando para esse trabalho. Agora eu tenho certeza 100% que algo vai me levantar no mundo. 100%.